Nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível você cultivar a sua orquídea sem substrato algum. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já peço o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, está chegando agora, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E vejam só essas meninas lindas aqui, ó, que estão floridas. São orquídeas Phalaenopsis espécie. E a menina linda que nós vamos plantar hoje sem o substrato será essa daqui, que é uma Belina com violácea. E a floração dela é muito linda. Eu já mostrei em um vídeo anterior. Essa veio lá da minha amiga Leonice, do Orquidário Orgânico Hortolândia. Essa daqui é muito linda e perfumada. Essa daqui vai ser a nossa modelete de hoje. E essa outra aqui já está plantadinha. Ela tem substrato, não tem a ver com o vídeo de hoje. Eu só queria mostrar a floração mesmo. Ela é muito bonita. Também é perfumada. Essa é a Phalaenopsis violácea Sumatra. E essa daqui também é uma orquídea muito bonita e perfumada. Antes de qualquer coisa, você começa retirando o substrato. Retire todo o substrato aí da sua orquídea. E eu também queria falar que, para plantar sem substrato, são orquídeas epífitas, ou seja, aquelas que gostam de árvore, gostam de madeira. Se você pegar uma orquídea aí que ela é terrestre ou semi-terrestre, aí não vai dar certo, porque aí a sua orquídea vai acabar morrendo desidratada. Tem que ser orquídeas epífitas. Como, por exemplo, as orquídeas Phalaenopsis, Cattleyas, Oncidiums, Vandas, enfim, essas são orquídeas epífitas, entre tantas outras aí. Só dá uma apertadinha no vaso, pelo que eu percebo ela tem um esfagno aqui em cima e eu acredito que tenha pedrinhas também aqui dentro. Ela tem pedrinhas aqui, tem uma boa camada de drenagem. Tem bastante esfagno aqui pro meu cultivo, é demais, porque aqui é um clima úmido maior parte do ano. E aí a orquídea acabaria ficando muito tempo molhada e com isso apodrecendo as raízes. Esse cultivo sem substrato pode ser tanto em lugar quente e seco, mas aí você tem que tomar cuidado com a rega, usar alguns truquezinhos aí para ter mais umidade no ambiente. E quem mora em clima que é úmido, é ótimo esse tipo de cultivo. Retirei todo o esfagno aqui das raízes dessa orquídea. É bom que você molhe antes para que as raízes fiquem bem maleáveis, para que elas quebrem menos possível. E aqui eu também tirei o tutorzinho que eu havia colocado para a florzinha ficar mais bonitinha. Depois eu coloco novamente. Depois que eu fizer o replante dessa orquídea, eu vou explicar como cuidar dela, então sem substrato. E também vou te mostrar um vaso que eu tenho com orquídeas que estão sem substrato, para que você veja como dá certo. Quando eu digo que é sem substrato, quer dizer que é nenhum substrato dentro do vaso. Eu vou te ensinar como que eu costumo fazer aqui, que dá super certo. Para começar, eu vou usar uma plaquinha de isopor. Isopor de eletrodoméstico que você encontrar aí na sua casa, na sua cidade. Eu só medi já onde eu vou colocar. E eu vou sim usar um pouco de esfagno para que essa orquídea não sofra com falta de umidade. O esfagno aqui ele tá bem fofinho, tá molhado, tá bem solto. E quando a gente coloca no plantio, ele normalmente cede, depois ele abaixa, parece que não tem quase nada de esfagno. Eu vou usar esse tanto aqui, ó. Não é muito. Vou colocar aqui nessa plaquinha e agora é só enrolar aqui com alguma linha que você tiver na sua casa, um barbantinho, o que você tiver pra dar uma amarradinha, somente para que esse esfagno aqui não caia. Eu vou utilizar essa linha aqui, ó, de costura, que aí fica bem mais fácil. É só fazer uma caminha assim, ó, você só vai enrolando assim e não tem mistério nenhum. Caminha de esfagno já prontinha, assim não vai cair esse esfagno daqui. E agora é só amarrar essa planta aqui para que ela fique bem firme. É bem importante esse momento de amarrar bem a sua orquídea, porque uma planta que está bem firme, ela logo vai começar a se enraizar. E para você que vai me perguntar, Maria, não vai cortar essa haste floral? Dessa aqui eu não vou cortar porque ela é uma espécie. Claro que se eu observar as folhas murchando, alguma coisa assim,
Aí é lógico que eu vou cortar assim, mas nesse primeiro momento não precisa, ela tem só uma florzinha aqui. Centralize bem da forma que você quer que ela fique e aí é só amarrar. Você pode usar essas abraçadeiras de nylon aqui ou um barbantinho, araminho, que você tiver para amarrar a sua planta. Essas abraçadeiras aqui, elas são muito práticas, por isso que eu uso muito aqui. E não tem mistério aqui, você só vai amarrar bem dos dois lados para dar uma boa firmeza nas raízes. Não precisa estrangular muito a planta. E agora aqui do outro lado, e aí sim, vamos colocar no vasinho. Aqui do outro lado também, ó, já está bem firme aqui. E agora é só cortar esses pedaços aqui da abraçadeira. Verifique se a sua planta ficou bem firme aí no seu pedacinho de isopor. Ó, essa tá bem firme aqui. Agora é só cortar aqui e vamos colocar no vaso, acoplar no vasinho. Agora que sua orquídea já está plantada, está bem fixa, é o momento de colocar no vasinho que você escolheu aí. Pode ser vasinho de plástico, se você preferir. Pode ser vasinho de barro. Aqui eu vou usar um vasinho de barro, que eu mesma pintei faz muito tempo atrás. Muito antes de eu cultivar orquídeas, eu pintei esse vasinho aqui. Acho que foi com tinta acrílica, não tenho certeza. Mas não vai fazer mal para as raízes da orquídea, não se preocupe. E esse vaso de barro, pelo fato dele estar pintado, ele vai absorver menos água. Um vaso de barro, quando ele não tem tinta nenhuma, ele vai chupar a água junto com as raízes da sua orquídea, então ele absorve umidade. No caso desse não, se você tem pintadinho aí, portanto não coloque muita coisa. Esse vasinho é furado embaixo, esse furo menor aqui eu fiz depois de pintado, esses dias atrás eu fiz. O outro foi quando eu pintei, já tinha esse furo. E aí aqui eu também furei com a faquinha e coloquei esse araminho aqui. Veja de que forma que você vai acoplar aí no seu vasinho. Eu quero que ela fique assim. Mas tem um truquezinho para que esse isopor não caia. Claro que quando você empurra ele lá para dentro, por ele ser mais flexível, ele já vai ficar firmezinho dentro do vaso. Mas você ainda pode amarrar esse pedaço de isopor para que ele nunca caia, para que a sua orquídea nunca fique bamba dentro do vaso. E eu vou usar assim as abraçadeiras. Vou utilizar sim essa abraçadeira e se precisar colocar mais uma aqui para emendar, para alcançar aqui em cima, eu vou colocar. Vou começar colocando aqui por baixo e eu vou colocar essa abraçadeira de nylon aqui para eu poder amarrar o pedacinho do isopor. Fica assim, ó, fica bem mais fácil para poder amarrar. E agora, de que forma eu quero que fique aqui? O penduradorzinho vai ficar para trás, assim, ó. Centralize bem quando você for fazer o plantio, para não fazer errado e ter que ficar replantando depois. Vou acoplar aqui dentro. Eu já tinha medido esse pedaço de isopor para esse vasinho, por isso que vai dar certo aqui. Agora eu vou empurrar um pouquinho aqui para dentro. Tá escutando o barulhinho do isopor? Ele é bem flexível. Quando você vai empurrando, ele já vai prendendo dentro do vasinho. Já ficou tão preso aqui, que se eu não colocasse a abraçadeira, não iria talvez fazer tanta diferença, mas eu sempre coloco. Veja só, olha, a orquídea não cai, tá bem preso aqui. Esse aqui é um método muito bom para você fazer com as suas orquídeas, plantar sempre no isopor e depois acoplar. É ótimo, eu tô usando muito esse tipo de cultivo. Agora eu vou só prender aqui. E já vou explicar como é que você cuida dessas orquídeas sem substrato. E aqui deu para emendar apenas essa abraçadeira, não precisei colocar outra. Já amarrei a abraçadeira aqui na parte de trás, que foi essa que eu coloquei por baixo. E agora eu vou colocar esse tutorzinho que tinha antes aqui na planta, que eu tinha colocado para que fique bem bonitinho. Você pode espetar o tutor nessa parte aqui do isopor, que vai ajudar a fixar super bem. Vou dar uma empurradinha aqui, nem precisa muito, que já fixa super bem. E aí você só vem aqui e prende a haste da sua orquídea. Pode ser com essas presilhazinhas assim, pode ser com araminho também. Plantio feito, olha se não ficou uma gracinha, uma fofura nesse vaso aqui. E agora é hora de explicar como é que funciona
as regas, a adubação, nesse tipo de cultivo aqui sem substrato. Aí depois eu vou mostrar aquela que eu falei que é sem substrato. Para você que mora em um clima que é úmido, que é chuvoso, embora você não vai pôr a sua orquídea na chuva, porque eu falei, nossa, pega muito fungo. Como você vai cuidar aí no seu clima úmido? Você vai cuidar da sua orquídea aí no seu clima úmido como se ela estivesse plantada na madeira com um pouquinho de esfagno. É dessa forma que você vai cuidar. Por exemplo, se você regou a sua orquídea e tá uns dias muito úmidos aí, vai levar uns 2, 3 dias até secar bem essa planta aqui. E aí, como que você vai regar? Você vai colocar o seu dedo aqui no esfagno para saber se tem umidade ou não. Se estiver úmida, não regue. Se estiver bem seco esse esfagno, fazendo barulho, pode regar à vontade a sua orquídea. Pode até colocar em uma bacia com água, para que as raízes dela absorvam bem essa umidade, essa água. E esse tipo de plantio aqui nunca vai deixar as raízes da sua orquídea apodrecer. Sua orquídea não vai apodrecer caule por excesso de umidade. E para você que mora em um clima que é quente, seco, pode colocar um pouquinho mais de esfagno aqui na hora do plantio. Ou você pode colocar um pouco de esfagno lá dentro, ou quem preferir, que não quer plantar sem substrato, pode colocar aqui casquinha de pino, chip de coco, o que você é acostumado a usar. Só que aí esse tipo de substrato, ele vai se comportar de formas diferentes se você plantar num vaso de barro sem pintar ou num vasinho de plástico. No vasinho de plástico e no vasinho que está pintado assim, a casca de pino, chip de coco, até mesmo o esfagno lá dentro, vai demorar mais para secar. E para um vasinho de barro que tá cru, não foi pintado nem nada, se você colocar esfagno lá dentro, colocar casca de pino, chip de coco, o que for, o vaso vai sugar essa água ali bem mais rápido do que um vasinho de plástico. Aí o cultivo dá mais certo se você utilizar dessa forma. Substratos que mantém muita umidade, você coloca então no vaso de barro. Vaso de plástico, você coloca pedrinha brita, pedrinha de rio, caquinho de telha, pode colocar carvão também se você gosta de usar, pode sim. Pode colocar também argila expandida, pedacinhos picados de isopor, aí fica a seu critério se você quer usar substratos, mas use da forma correta para que você não acabe matando a sua planta. E se você quer, então, cultivar sem substrato dessa forma aqui no seu clima e que é quente e seco, você só vai ter que regar mais seguido. Se é muito quente na sua região, seca muito rápido. Se a sua umidade do ar ela é baixíssima, abaixo de 50%, vai secar em um dia isso aqui. Aí você rega todos os dias. E também você pode colocar até um pratinho com pedrinhas embaixo, assim, e colocar água ali, ou com areia com água. Você pode deixar assim, para dar mais umidade no ambiente. A sua orquídea vai se enraizar super bem, ela vai gostar também desse tipo de cultivo. Então, quanto às regas, para manter umidade, é isso. E agora a forma de adubar. O adubo você pode utilizar o adubo que você é acostumado a usar nas suas orquídeas. Pode ser adubinho orgânico, pode ser o adubo de simplesmente borrifar aqui nas raízes. Aí use o adubo que você é acostumado. Não tem diferença de uma orquídea sem substrato para uma que é com substrato na hora de aplicar o adubo. Não tem diferença. E agora que eu já te expliquei como funciona para cuidar de uma orquídea sem substrato, aí você pode plantar sim outros tipos de orquídeas nesse sistema aqui. Lembrando que a orquídea epífita, as que gostam de árvore, você pode plantar dessa forma aqui, Cattleya, Oncidium, Vanda, enfim, todas as orquídeas epífitas você pode plantar desse jeito aqui. Essas orquídeas aqui estão sem substrato, elas foram plantadas em um pedaço de madeira com um pouco de esfagno. Esse plantio foi feito no canal e lá dentro não tem nada de substrato, ó. E lá dentro do vaso, lá no fundo, se você observar, tem um pouquinho só de esfagno, porque esse vaso ele é muito comprido, olha, ele é bem grande, é um cone, ele é bem grandão. Então tem um pouquinho sim de esfagno aqui no fundo, só para manter a umidade, porque esse vaso aqui ele suga muita umidade. Por isso que tem que colocar alguma coisinha lá dentro. Mas em um clima que é bem úmido, isso nem é necessário.
se você faz a rega direitinho, nem precisa colocar lá dentro se você não quiser. E veja como elas estão lindas. Essas aqui são aquelas orelhas de elefante, é a Taizukuana. E elas estão bem bonitas aqui, olha só como estão lindas. Já tem bastante raízes aqui atrás. Tem raízes lá dentro do vaso, só não sei se vai ser possível ver, mas tem bastante raízes lá dentro com ponteirinhas verdes. É que aqui no vídeo eu não vou conseguir mostrar muito bem. Enfim, essas aqui estão sem substrato. E veja só como elas estão bonitas. Porque, na verdade, o vaso de barro e a madeirinha que tem aqui, o pouquinho de esfagna, já é um substrato. Só não tem lá dentro do vaso. É isso que eu quis dizer com o cultivo sem substrato. Porque assim você amarra bem, tanto na madeirinha quanto no isopor, e acopla. Fica maravilhoso, a orquídea fica firme quando florir, não vai ficar pendendo, porque a haste floral é pesada. E aí, se você não fixar bem essa orquídea, ela vai ficar frouxa e vai murchar as folhinhas, ela não vai ficar bonita. Eu espero que você tenha gostado desse plantio, que eu possa ter te ajudado. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E você que chegou até o final do vídeo, não está inscrito ainda, gostou das dicas? Se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!